Se você queria conversar sobre um assunto que amedronta um bando de gente, bem-vindo. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o imposto de renda. Mais especificamente sobre o imposto de renda das pessoas jurídicas, focando aqui na ideia do pagamento que é feito pelas empresas a título de imposto de renda. Nesse sentido, o primeiro parênteses que eu abro é que o imposto de renda cobrado das pessoas jurídicas, ele existe e ele é um tributo que incide sobre as pessoas jurídicas empresárias ou não, ou as pessoas jurídicas de natureza civil. Qual é a diferença de uma ou outra coisa? Pois bem, nem todas as pessoas jurídicas, nem todo mundo que tem CNPJ é empresa. A pessoa jurídica só será considerada uma pessoa jurídica empresária se ela preencher alguns requisitos próprios do direito empresarial. Ela precisa se configurar como empresária. Se não, ela vai ser uma pessoa jurídica comum, uma pessoa jurídica de natureza civil. Veja só, eu, por exemplo, sou advogada e como advogada eu tenho uma sociedade, um escritório de advocacia. Muito embora eu tenha uma sociedade, eu tenha uma pessoa jurídica, eu tenho um CNPJ, aliás, meu escritório tem um CNPJ, exista esta pessoa jurídica formalmente, eu não sou considerado, ou melhor, o meu escritório não é considerado uma empresa, porque ele não cumpre os requisitos do direito empresarial para ser considerado empresa. Não preciso aqui, ou melhor, não é que eu não preciso, eu acho que não é interessante aqui a gente se perder para esse caminho de explicar o que é ser empresário ou não. Basta que você saiba que existe essa diferença, mas que do ponto de vista tributário, do ponto de vista fiscal, a incidência do imposto de renda vai ocorrer da mesma forma, ok? Então, o imposto, a cobrança do imposto de renda não faz distinção em relação à natureza da pessoa jurídica. É importante a gente dizer isso porque muitas pessoas usam o termo empresa como sinônimo de pessoa jurídica. A empresa paga imposto de renda, a empresa paga imposto de renda. E às vezes você está diante de uma situação em que existe uma pessoa jurídica, mas que não é empresária. E aí você pode ficar na dúvida se essa pessoa jurídica paga imposto de renda igual ou não. Então, basta por aqui a gente saber que do ponto de vista fiscal não existe essa distinção. Se você quiser saber um pouco mais sobre o que é uma pessoa jurídica empresária ou não, vale a pena procurar em material de direito empresarial que você vai encontrar isso de monte por lá. Pois bem, feita essa primeira observação, agora sim, vamos começar a falar com mais profundidade em relação ao imposto de renda das pessoas jurídicas. Assim como o imposto de renda pago por nós, pessoas físicas, e assim como qualquer outro tipo de imposto, esta modalidade tributária, essa espécie tributária que são os impostos, não existe contraprestação estatal específica pelo pagamento do tributo. Uma empresa não paga imposto de renda, pessoa jurídica, para ter algo em troca. Nem nós, pessoas físicas, pagamos imposto de renda para receber algo em troca do Estado. Pagamos para que o Estado tenha dinheiro para fazer o que ele deve fazer. Tratar da saúde, tratar de educação, pavimentar as ruas, consertar a lâmpada do poste que está quebrado, pagar a caneta da prefeitura, papel, impressora, enfim. Fazer tudo o que o poder público faz. O dinheiro dos impostos é o que sustenta essa máquina, é o que forma esse orçamento. Então, guarde, pessoa jurídica paga imposto de renda pelo simples fato de ter auferido lucro, sem que esse pagamento lhe garanta uma atuação estatal específica como recompensa, como retorno desse pagamento. Pois bem, o imposto de renda pessoa jurídica, como eu acabei de dizer, ele é cobrado das empresas, das pessoas jurídicas que oferem lucro
no período de apuração, num determinado tempo que a gente já vai conversar. O que é, do ponto de vista fiscal, auferir lucro? Bom, aqui a gente precisa recordar de alguns conceitos que eu já conversei com você, que é das formas de apuração de lucro para fins tributários. A possibilidade de haver apuração com base no lucro real, com base em lucro presumido e com base no lucro arbitrado. Só para relembrar, lucro real é aquele lucro que considera com exatidão todas as entradas e saídas de dinheiro que aconteceram no caixa daquela empresa, daquela pessoa jurídica. Tudo que entrou como receita é abatido de tudo que saiu como despesa naquele período. Se sobrou dinheiro, é porque a empresa teve lucro, ou seja, ela recebeu dinheiro, pagou todas as contas e ainda sobrou. Isso significa que a empresa teve lucro. É sobre esse resultado positivo que incide o imposto de renda, caso ele seja apurado e caso ele seja declarado com base no lucro real. Lucro real é o lucro exato que a empresa teve. A gente já teve a oportunidade de conversar que esta modalidade ela é exigida de algumas pessoas jurídicas. Uma instituição financeira, por exemplo, vai ter que fazer a declaração com base no lucro real. Mas existe, na maior parte das vezes, a possibilidade de opção. O empresário, dono da empresa, o administrador, a pessoa que representa aquela empresa, pode escolher qual é a modalidade de lucro que ele prefere. E por que não calcular o lucro com exatidão? Porque este tipo de declaração, essa forma de apuração, exige uma contabilidade muito exata, muito criteriosa e muito complexa. Guardar muitos documentos, contabilizar tintim por tintim todas as notinhas de entrada e saída, isso é muito complexo do ponto de vista contábil. Então, muitas empresas que não têm obrigatoriedade de declarar pelo lucro real acabam caindo na segunda hipótese, que é a apuração com base no lucro presumido. Lucro presumido é o lucro que a gente calcula considerando percentuais estabelecidos pela lei. É como se a lei dissesse: você trabalha no setor têxtil, eu presumo que de tudo que entra na sua conta, X% vai te sobrar de lucro. Ah, você trabalha no setor hoteleiro? Eu presumo que de tudo que entra no seu caixa, X% é o que vai te sobrar de lucro. Você trabalha com comércio varejista em geral? Eu acredito que de tudo que você tem de receita, de tudo que entra no seu caixa, 16% vai sobrar de lucro. Você trabalha com transporte, presta serviços? Eu presumo que de tudo que você recebe, 32% vai ser o seu lucro. Então, a cada R$100 que você recebe, R$32 é lucro. A lei presume o lucro. Esse lucro presumido, ele pode ser, provavelmente vai ser, diferente do lucro verdadeiro. Pode ser que a lei presuma que eu tenha 16%, 12% de lucro, quando na verdade eu tive 20%. Pode ser que a lei presuma que eu tenha 32% de lucro, quando na verdade eu tive 20%. Então a lei pode presumir para mais ou para menos de forma equivocada. Essa presunção não tem como ser exata, mas ela é uma média daquilo que se observa dentro de cada categoria. Declarar imposto de renda utilizando esta metodologia vai fazer com que a empresa tenha uma facilidade contábil. A empresa consegue controlar melhor os seus pagamentos, o seu encargo fiscal, e consegue cumprir com mais tranquilidade as suas obrigações fiscais, de declarar, de guardar documento, de fazer livros fiscais, porque o trabalho fica menos complexo. Então, a não ser que você seja uma empresa grande, que tenha uma contabilidade, a gente chama in the house, né? Que tenha uma contabilidade dentro da própria empresa, que faça essa organização para você, muito mais fácil é fazer a declaração com base no lucro presumido, porque
esse serviço contábil, esse acompanhamento da administração e da contabilidade da empresa é muito mais fácil, ok? Então, lucro real ou lucro presumido. Por fim, relembrando o lucro arbitrado, que é aquele estabelecido pelo fiscal, pela fiscalização, quando se depara com uma empresa que não cumpriu as suas obrigações acessórias, ou seja, que não emitiu as notas, que não preencheu as declarações de impostos corretamente, que não disse quanto recebeu, que não disse quanto teve de despesa, enfim. A administração, às vezes, percebe que alguém está devendo imposto, que alguém está sonegando, mas a administração não consegue calcular com exatidão o valor desse imposto sonegado, porque não tem documento para isso, não tem elementos para isso, não tem registro de entrada e saída de dinheiro, enfim. O fiscal, então, tem autorização para arbitrar um valor. Olha para o porte da empresa, olha para o tipo de atividade, olha para a movimentação do caixa da empresa e conclui qual é o percentual que aquela empresa tem, ou melhor, qual é a quantidade de dinheiro que entra naquela empresa e quanto que aquela empresa ofere de lucro. E arbitra esse valor, então. Base de cálculo do imposto de renda para pessoa jurídica é o lucro. Que lucro? Depende. Real, presumido ou arbitrado. Agora, sobre esse valor, sobre essa base de cálculo, incide uma alíquota. A alíquota do imposto de renda das pessoas jurídicas é uma alíquota única de 15% que a gente calcula sobre o lucro. Se a empresa teve R$100 mil de lucro no período de apuração, ela paga de imposto de renda 15% em cima do lucro. Essa alíquota de 15%, muito embora seja uma alíquota única, diferente da nossa alíquota de imposto de renda pessoa física, que é progressiva, né? Quanto maior o patrimônio, maior a alíquota, nas empresas, nas pessoas jurídicas, a alíquota é única, de 15%. Mas existe a previsão de uma alíquota adicional. Essa alíquota adicional é uma alíquota de 10%. Esses 10% só incidem caso essa pessoa jurídica tenha um lucro mensal que supere R$20 mil. E essa alíquota só incide sobre o que supera os 20 mil. Então, se uma empresa teve lucro de R$20 mil, ela vai pagar 15% de imposto de renda. Se teve lucro de R$30 mil, ela vai pagar 15% em cima dos 30, e nesses 10, entre os 20 mil de lucro e os 30 mil, isso que excedeu os 20 mil reais, também vai sofrer incidência adicional de 10%. Então, 15%, que é a alíquota padrão, em cima de tudo que é lucro, e 10% de alíquota adicional. Essa só incide caso a empresa tenha um lucro mensal superior a R$20 mil. E se houver esse lucro, incide apenas sobre o que superar esses 20 mil, ok? Então, se a empresa teve R$21 mil de lucro, os 10% é só sobre esse mil que superou os 20 mil. Alíquota adicional de 10% nos casos que há uma indicação de lucro maior do que R$20 mil por mês. De quanto em quanto tempo se apura o imposto de renda das pessoas jurídicas? O nosso, das pessoas físicas, a gente apura uma vez por ano. É só em abril que eu vou verificar quanto é que a gente recebeu no ano passado de dinheiro, né? Que a gente verifica quanto a gente teve de patrimônio, quanto a gente auferiu de renda, vê se teve variação positiva, né? Se nosso patrimônio aumentou, se a gente teve lucro, e uma vez por ano a gente declara e faz esse acerto, esse pagamento. Para as pessoas jurídicas, essa apuração acontece trimestralmente, a cada 3 meses, tirando as hipóteses de empresas que recolhem sobre o lucro real. Como eu disse para vocês, a apuração sobre o lucro real é uma apuração muito complexa, muito demorada, muito delicada. Então, seria inviável, aliás, inviável não, mas excessivamente oneroso para as empresas, para a contabilidade, para a administração da empresa,
que de 3 em 3 meses tivesse que fazer todo aquele levantamento documental, bota tudo, grampeia, declara, enfim. Quando terminasse de fazer uma declaração, já estava na hora de começar de novo. Então, as empresas que têm esta modalidade de apuração podem escolher fazer uma declaração anual de imposto de renda pessoa jurídica. As demais fazem apurações trimestrais do lucro. Essas apurações têm dia certo para acabar. Então, o primeiro momento, o primeiro trimestre, vai fechar sempre dia 31 de março, depois dia 30 de junho, depois dia 30 de setembro e depois dia 31 de dezembro. Então, primeiro trimestre vai do dia 1º de janeiro até 31 do 3. Segundo, vai do dia 1º do 4 até o dia 30 do 6. Terceiro, vai do dia 1º do 7 até o dia 30 do 9. Depois, do dia 1º do 10 até o dia 31 do 12. 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro, 31 de dezembro são os finais dos períodos de apuração trimestrais que a gente considera, que a gente usa para fins de apuração do imposto de renda das pessoas jurídicas. Agora, o lucro, aliás, volta. Via de regra, as empresas jurídicas, especialmente aquelas que têm natureza empresarial, que talvez seja o que mais importa para a gente aqui, as pessoas jurídicas, para terem natureza empresarial, precisam buscar lucro. Ninguém monta uma empresa senão para ganhar dinheiro. Se você vai fazer benevolência com esse dinheiro depois, tudo bem. Mas a intenção é ganhar dinheiro. É isso que difere de uma entidade beneficente, de uma entidade com cunho assistencial, porque lá ninguém almeja auferir lucro, no sentido de que os donos dessas instituições, os presidentes dessas instituições, os sócios dessas associações não recebem participação no lucro. Se você é sócio de uma empresa e a empresa recebe 100 mil reais no final do mês de lucro, esses 100 mil reais é o pagamento dos sócios. Os sócios dividem de acordo com a participação que eles têm na sociedade. Se eu tenho 50% de uma sociedade e essa sociedade no mês deu 100 mil reais de lucro, eu vou receber 50% de 100 mil reais. A distribuição do lucro é o que diz que aquela empresa tem finalidade lucrativa, ou seja, se der lucro, esse lucro sai de tempos em tempos do caixa da empresa e vai para o bolso dos sócios, pessoas físicas. Isso significa dizer que essa empresa tem finalidade lucrativa. Uma entidade assistencial ou qualquer outro tipo de pessoa jurídica que não tem finalidade lucrativa pode até ganhar dinheiro, pode até auferir lucro, mas não vai repassar esse lucro para os donos, para os sócios, para os associados. Esse lucro fica na própria entidade e é destinado para o fim dessa entidade ou aplicado nela mesma para ela crescer. Eu sempre dou o exemplo do Instituto do Câncer de Mama. Vende camiseta, vende caneta, faz uma série de campanhas, arrecada dinheiro, recebe dinheiro. Pode ser que tenha lucro, que entre mais dinheiro do que sai para pagar as despesas. Pode ser que tenha lucro, mas esse lucro não vai para o bolso das pessoas físicas que representam essa pessoa jurídica. Esse dinheiro é revertido em prol das pessoas que o Instituto do Câncer ajuda, dos hospitais que ele mantém, ou então reinvestido nele mesmo para melhorar a atuação dele. Então, ter finalidade lucrativa significa dizer que essas empresas, ou melhor, que as pessoas jurídicas e empresárias
buscam receber dinheiro e que esse dinheiro, se existir lucro, ele vai ser revertido em favor dos sócios da empresa. É disso que os sócios vivem. Agora, e esse dinheiro, que é o lucro da empresa e que é repartido entre os sócios? Será que existe incidência de imposto de renda sobre ele? Como é que isso acontece? Bom, para descobrir isso, você vai ter que assistir o próximo vídeo. Eu te espero lá. Até já, um beijo e tchau!